Bom dia, preciosos irmãos, a graça de nosso Deus esteja em vossos corações. Bem, mediante um áudio a mim enviado, eu vou fazer uma pequena explanação a respeito do Salmo 105, verso 15. Salmo de Davi, né? Que ele tomou Gênesis 12 e também 20, verso 6. E também 1 Crônicas 16, 21, que é o mesmo Salmo 105, né? Tem mais coisas em Crônicas. O texto é: não toqueis nos meus ungidos. Então nós temos percebido que às vezes as pessoas acham porque são pastores, então por serem pastores ninguém pode lhes chamar a atenção, eles não podem ser corrigidos. Bom, isso é aprendido de uma seita, não da Bíblia. Porque todos estão sujeitos à correção. Do porteiro da igreja ao pastor, todos são iguais perante Deus. Se um é mais exaltado que o outro, isso aí é questão humana. Posição humana, as pessoas pisam no porteiro, no zelador e exaltam o pastor. Isso é acepção de pessoas. Isso aí não quer dizer que ele é mais ungido que os outros. Então, nós vimos que, ao basear neste versículo do Salmo 105, verso 15, as pessoas acham que chamar a atenção de alguém é não respeitar o ofício. Não. Tem nada a ver. Se você não recebe a correção, assim como os demais irmãos, você não se encaixa na Bíblia. Porque pregar é um dom. Em Hebreus, capítulo 12, no verso 7, nós encontramos Paulo dizendo o seguinte a respeito da correção. Vamos ver. Ele diz, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, verso, deixa eu ver aqui, Hebreus, verso 7, ele diz assim, vai ver o verso 6 também, que aí fica melhor o contexto, né? Uma leitura maior, a gente não vai fazer isso tudo de uma vez só, né? Então vejam bem, e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há quem o pai não corrige? E como o pai vai corrigir? Quer que Deus desça lá, um anjo do céu? Como eu já ouvi de pessoas dizendo, o anjo falou para mim parar com isso, mas não para, né? É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então não toqueis nos meus ungidos. A quem foi dirigida esta palavra? Se nós voltarmos lá em Gênesis, no capítulo 10 de Gênesis, nós vamos, capítulo 12 de Gênesis, melhor dizendo, nós vamos encontrar que quando Abraão foi ao Egito, então nós encontramos Deus repreendendo Faraó.
Porque você vai ler no Salmo 105 a respeito de não toqueis nos meus ungidos. A quem Davi estava se referindo, os seus ungidos? Ele diz desta forma, ele repreendeu reis, dizendo: a ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu os reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Ele estava se referindo ao povo de Israel. Não a uma pessoa, a um só, ao povo todos, porque todos estavam debaixo da mesma promessa, da mesma unção. Então hoje se diz assim, ungido é só o pastor. Os demais não têm unção nenhuma. Que falta de escritura, que falta de revelação. Quando Deus repreendeu repreendeu o faraó, ele repreendeu o faraó porque ele tinha tomado Sara. Porque Abraão disse que Sara era sua irmã. Então Deus repreendeu. Ainda era Sarai, né? Ela foi levada para a casa de Faraó, mas porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Ela não era uma ministra. Ela não era uma pastora, não é verdade? Mas Deus repreendeu. E em Gênesis, no capítulo 20, do verso 6, do mesmo livro de Gênesis, a mesma coisa sucedeu com Abraão, mas ele foi repreendido, Abimeleque foi repreendido por causa de Sara. Olha bem, Sara não era uma pregadora, não é? Aí ele repreendeu Abimeleque. Então vejam bem, quando Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse, Senhor, então ele teve um sonho à noite. Então Abimeleque disse ao Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isto. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasse. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não la restituires, sabes que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Muito bem, o tipo da igreja, a mulher. O tipo da igreja. Agora, que unção é esta que um homem tem, que não pode ver um pé de uma mulher, que diz que aquilo o leva a cobiçá-la? Veja que unção é esta. Vive cobiçando o dia e a noite? Bom, mas o nosso assunto é não toqueis nos meus ungidos. Agora teremos que descobrir quem são os ungidos. Quem são os ungidos? Você sabe? É o pastor fulano de tal, é o fundador da igreja tal, é o fundador da igreja tal, é o profeta tal, que tinha unção de Deus. Então só ele que vai para o céu. Porque qual é a unção que Deus deu para o seu povo? Vamos ver, primeira carta de João, capítulo 2, versos 20 e 27. Se você tem aí, fácil de você encontrar, você pode com calma encontrar isso aí que nós estamos aqui para mostrar para vocês quem são os ungidos, aos quais Deus repreendeu reis. Não se trata de apenas pregador,
De forma alguma. Os ungidos. Então vamos ver. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 20 e também o verso 27. Assim está escrito, verso 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. A mesma unção que o pastor tem, a igreja tem. Então, se você tocar num membro da igreja, você não tem problema. Você pode esculhambar com ele, acabar com ele, dizer que se ele não der o dízimo, ele não pode tomar ceia, vigiar ele em todos os seus caminhos, que ele não tenha unção mesmo, só o pastor que tem. Isso aí não está um tanto defendendo sua causa própria, não? Que ninguém possa falar do seu erro, do seu pecado. Você não quer ser corrigido, quer fazer as coisas erradas e permanecer no erro. Você não quer ter a bem-aventurança de ser corrigido e procurar acertar a vida? Eu digo a todos os meus amados irmãos, se vocês me amam, ao ver-me errado, por favor, tenha a bondade, a misericórdia de me avisar. Eu quero amar a correção, mas ficar aí intocável? Que coisa! Quer defender um erro que contamina os demais? Virou uma febre essa questão de prostituição, de adultério na igreja, pastores com irmãs, que coisa esquisita. Agora o povo tem que ter essa unção, mas vocês seguram tudo só para vocês, só vocês que podem ter, boia da caixa d'água, isso é tudo falso. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Agora veja também no verso 27, o que diz o mesmo apóstolo. Olha, diz assim o apóstolo, 27 do mesmo capítulo. Deixa eu achar aqui o 27 do mesmo capítulo. Diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Ah, que coisa maravilhosa é a palavra, não fuja, por isso que a gente diz, não fuja da palavra, permaneça na palavra, porque ela é que vai te colocar no lugar certo que você tem que estar. Não dê ouvido a estas coisas, tocar em alta tensão. Ora, se o pastor não pode ser corrigido, como que vai fazer então? Ele vai fazer o que quer e pronto, ninguém pode. Eli foi repreendido, sacerdote, por Samuel, por outra pessoa, tem que ser repreendido se está errado. Agora vejam, pregar, meus irmãos, não é a unção, não, pregar é um dom, e dom é dado sem arrependimento de pecados. Veja isso em Romanos capítulo 11, no verso 29. Olha, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E agora no capítulo 12, verso 6. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exerce misericórdia, com alegria. Então, o pregador tem um dom da eloquência, um dom de convencimento das pessoas. Então, aí você acha que isso é unção. Isso é um dom que Deus deu. Mas se ele está pregando errado, ele deve ser corrigido. Ele deve ser corrigido de frente, na presença de todo mundo, seus erros. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, verso 17,
até o verso 21. Paulo diz desta forma: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que os presidem bem com especialidade, os que afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo por parcialidade. Vamos voltar às Escrituras, meus irmãos. Deixar essa coisa de mensagem de lado, porque isso aí só vai causando confusão. Pastores que não conhecem a Bíblia usam um versículo isolado aí, se refere aos ungidos do Senhor, mas todos são ungidos. O pregador, ele não tem a unção, não é só dele, não. A igreja toda tem a unção. Todos os filhos de Deus têm a unção. O Espírito Santo desceu sobre todos. Agora, repreende na presença de todos, vive no pecado, todos os dias no pecado e não pode ser corrigido, é tocar no ungido do Senhor? Não, é ter medo, né? É falta de ter a unção de Deus para chegar e corrigir. Agora, como que os outros que cometeram os mesmos delitos, os mesmos males, são julgados de uma forma dura, sem compaixão? Olha, meus irmãos, agora a gente continua na próxima, para vermos como deve ser o comportamento do que se diz que não pode ser tocado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, tenham um bom dia.